Meditações de Marco Aurélio. Deixa ficar as más ações dos outros onde elas estão, na interrupção de uma atividade ou na descontinuação e como que morte de um impulso ou de uma opinião, não há mal. Recorda as fases do teu próprio crescimento, infância, meninice, juventude, velhice. Cada mudança, ela própria, é uma espécie de morte. E isto foi assim tão assustador. Ou olha para as vidas que viveste com o teu avô, e depois com a tua mãe, e depois com o teu pai. Registra as numerosas diferenças e mudanças e descontinuações que houve nesses tempos e pergunta-se: foram assim tão assustadoras? Também o não são, portanto, a cessação, a interrupção dos problemas chegam ao seu tempo na vida de cada homem. O teu espírito, o espírito do universo, o espírito do teu vizinho, dispõe-te a explorá-los todos, o teu próprio, para que possas moldá-los à justiça do universo, para que possas rememorar aquilo que tu és, uma parte, do teu vizinho, para que possas perceber se ele está informado de ignorância ou de conhecimento, e também para reconheceres que ele está ligado a ti próprio, comunidade que tu próprio és. Tu ajudas a completar o todo social e da mesma maneira, portanto, todos os teus atos devem contribuir para completar a vida social. Qualquer ato que não esteja relacionado direta ou remotamente com este objetivo social desarticula essa vida e destrói a sua unidade. É um ato tão sistemático como qualquer cidadão de uma comunidade faz todo o possível para se dissociar do acordo geral. Querelas infantis, jogos infantis, sopros insignificantes que sustentam cadáveres. Ora, os fantasmas de Homero são claramente mais reais. Primeiro, alcança a natureza e qualidade da causa primeira, separa da matéria a que ela deu forma e estuda, depois determina a possível duração dos teus efeitos. Os infortúnios que tu tiveste de suportar são inúmeros, porque não te bastou deixar a razão, tua guia e mestra, fazer o seu trabalho natural. Vamos lá, acabamos com isto. Quando os que te rodeiam estão a dar vazão às tuas críticas ou maldades para contigo, ou erguendo qualquer outro tipo de clamores injuriosos, aproxima-te e penetra nas suas almas para ver que espécie de homens eles são. Encontrarás muitas poucas razões para os teus dolorosos esforços em conquistar a sua boa opinião. Mesmo assim, continua a ser teu dever tratá-los generosamente e com amizade, porque a natureza fê-los para serem teus amigos, e mesmo os deuses dão-lhes todo tipo de ajuda em sonhos, em oráculos, para obterem os fins para que os seus corações estão dispostos. Para cima e para baixo, de idade em idade, os ciclos do universo seguem os seus cursos imutáveis. Pode ser que o espírito mundo queira cada acontecimento separado em sucessão, e se assim é, aceita então as consequências, ou talvez tivesse havido apenas um primitivo ato de vontade, do qual tudo mais é sequência, sendo todos os acontecimentos o germe de outros. Dizendo de outra maneira, as coisas ou são unidades isoladas ou formam um todo inseparável. Se esse todo é Deus, que eu tenho certeza que é, então tudo está bem. Mas se é o acaso, que eu tenho certeza que não é de forma alguma, pelo menos não tens de andar também a esmo. Em breve a terra cobrir-nos-á a todos, depois a seu tempo, a terra também mudará. Mais tarde, o que resulta desta mudança mudará também, por sua vez, incessantemente, e assim tudo tomará de novo, e por sua vez, o seu lugar até ao fim dos tempos. Deixar o espírito repisar nestas vagas giratórias de mudança e transformação é conhecer
um desprezo por todas as coisas mortais. A causa primeira é como um rio numa inundação, leva tudo consigo. Que ignóbeis são os pequenos homens que brincam a polícia e se convencem. Que ignóbeis são os pequenos homens que brincam a política e se convencem de que estão a agir dentro do espírito da filosofia. Crianças que nem sabem assoar o nariz. E então tu, que és um homem, ora, faz o que a natureza te estás a pedir no momento. Trata disso quando a oportunidade se te oferece e não olhes à volta a ver se estás a ser observado, mas não contes com a comunidade ideal de Platão. Contenta-te, mesmo com uma banal diligência que acaba bem e não consideres o resultado como um sucesso insignificante, porque quem é que pode ter a esperança de alterar as convicções dos homens? E sem mudança de convicções, o que é que pode haver senão sujeição ressentida e concordância fingida? Ó sim, continua agora a falar-me de Alexandre e Filipe, e de Demétrio de Faleron. Se esses homens compreenderam, na verdade, a vontade da natureza e se instruíram no sentido de a seguir, é com eles, mas se tu não passou de um papel teatral que eles estavam a desempenhar, nenhum tribunal me condenou a imitar o seu exemplo. A filosofia é uma ocupação modesta, tudo simplicidade e tratamento sério. Nunca tentes seduzir-me para o pretensionismo solene. Olha do alto os inúmeros rebanhos de humanos com as suas misteriosas cerimônias, as suas variadas navegações nas tempestades e na calmaria, e todo o xadrez das suas idas e vindas e ajuntamentos. Continua depois a considerar a vida das gerações passadas. Continua depois a considerar a vida das gerações passadas e depois a vida daqueles que ainda estão para vir e até no presente a dos rebanhos dos selvagens longínquos. Em resumo, reflete sobre as multidões que ignoram mesmo o teu nome. Quanto mais o terão esquecido rapidamente, quanto talvez agora a elogiar-te, não te irão injuriar muito em breve, e que, portanto, a memória, a glória e tudo mais juntos são coisas de nenhum valor para o homem. Quando assediado do exterior pelas circunstâncias, deixa-te ficar imperturbável. Quando instigado do interior para a ação, sê justo e imparcial. Em suma, deixa que tanto a vontade como a ação resultem em comportamento que seja social e cumpra a lei do teu ser. Muitas das ansiedades que te perturbam são supérfluas, sendo apenas criações da tua imaginação. Podes ver-te livre delas e expandir-te para uma região mais ampla, deixando o pensamento varrer todo o universo, contemplando os ilimitados campos da eternidade, notando a rapidez da mudança em cada coisa criada e constatando o breve espaço de tempo entre o nascimento e quando daqui partimos para uma vida mais amena, se aqui fomos bons. Num instante apenas, tudo isto que agora tens diante de teus olhos terá já desaparecido. Aqueles que te testemunham a sua passagem seguirão o mesmo caminho pouco depois. Então, que escolha haverá para fazer entre o avô mais velho e o bebê que morre no seu berço? Observa os instintos que guiam estes homens, os fins que porque lutam, os fundamentos dos seus gostos e valorização das coisas. Em resumo, retrata suas almas postas a nu. E, contudo, eles imaginam que os seus elogios ou as suas críticas podem ajudar ou prejudicar. Que presunção! A perda não é mais do que uma mudança, e a mudança é o deleite da natureza. Desde o princípio do mundo, as coisas foram ordenadas a seu mando,
exatamente da mesma maneira que o são hoje, e como outras coisas semelhantes serão ordenadas até o fim dos tempos. Como é que podes então dizer que tudo está errado e sempre assim ficará? Que nenhum poder entre todos os deuses do céu pode servir para o corrigir, e que o mundo está condenado a uma servidão de males sem fim. A substância de todas nós está condenada à deterioração. A humanidade e o barro, os ossos e a fetidez. O nosso precioso mármore não é senão uma calosidade da terra. O nosso ouro e prata, o seu sedimento. Os nossos trajos, pedaços de cabelo, a nossa púrpura, sangue de peixe e assim por todas as outras coisas. Se a gente parar para pensar, é interessante, né? Os pensamentos dele, o que ele falou aqui, eu fiquei a pensar aqui, vou recapitular aqui. O nosso precioso mármore não é senão uma calosidade da terra, o nosso ouro e a prata, o seu sedimento, os nossos trajes, pedaços de cabelo, a nossa púrpura, sangue de peixe, e assim com todas as outras coisas. Os nossos trajes, pedaços de cabelo, ele está querendo dizer, de certo, pelagem de animais, né? Pelos de animais, roupa feita de pelos de animais. Assim também, o próprio sopro das nossas vidas, sempre a passar como ele faz, desde para aquele. A gente vai prestar atenção nas coisas, a gente nem pensa sobre essas coisas, né? Mas ele deixa de ter razão. O mármore, que não é como se fosse uma calosidade ali na terra, ali, um calo ali, como algo assim elevado, assim, como sai um calo numa pessoa assim. O ouro, a prata, sedimentos da terra, é muito interessante. Basta desta forma de vida tão miserável, deste eterno resmungar, desta palhaçada. Por que é que te has de incomodar desta maneira? Nada sem precedentes está a acontecer. Então o que é que te perturba? A forma, olha bem para ela. A matéria, olha bem também, para além da forma e da matéria. Não há coisa a se preocupar. Mesmo a esta hora tardia, dispõe-te a tornar-te um homem mais simples e melhor para Deus. Para dominar esta lição, 3 anos são o mesmo que 100. Se ele pecou, o mal é dele. Mas se calhar, afinal não pecou. As coisas ou devem ter a sua origem numa única fonte inteligente e caírem todas no seu lugar para formarem como que um corpo único, e neste caso nenhuma das partes se deve queixar daquilo que acontece para o bem do todo, ou então o mundo não passa de átomos com as suas confusas associações e dispersões. Então, por que tanta perturbação? Diz a razão que se encontra ao leme. Vamos lá ver, estás morta e em decadência, isto é, algum papel que estás a representar, descente ao nível de um animal selvagem a pastar com o resto do rebanho, as coisas são o que são, e tudo vem de Deus. Assim acredito. Posso dizer tantas coisas, mas no que creio eu? Creio que somos todas criaturas de Deus e que um dia viveremos num mundo melhor do que este, mas de acordo com as nossas obras aqui. Os deuses ou têm poder ou não têm. Se não têm, por que rezar a eles? Se tem, então, em vez de lhes implorar que te conceda ou te livrem de certa coisa, por que não rezar antes para que façam o com que não a temas, ou a não cobices, ou não te afliges com ela? Evidentemente que, se eles podem de fato ajudar um homem, podem ajudá-lo desta maneira. Não é mais simples? Tu vais dizer, talvez, mas tudo isso são coisas que eles puseram ao meu alcance. Então era certamente melhor usares o teu poder para seres um homem livre, do que suspirar como um escravo e um pedinte por qualquer coisa que não está no teu poder. Além disso,
que te disse que os deuses nunca dão a sua ajuda, mesmo para uma coisa que não está no nosso poder? Além disso, quem te disse que os deuses nunca dão ajuda, mesmo para uma coisa que não está no nosso poder? Começa a rezar desta maneira e verás. Outro, outro homem reza: Deus permita que eu possua esta mulher, diz tu a tua oração desta maneira. Deus permita que eu não desejo possuí-la. Quando ele reza: Deus me livre de fulano, tu rezas: tira-me o desejo de me ver livre dele. Quando ele implora: Deus me livre da perda do meu precioso filho, pede antes que Deus faça o melhor para ti, para teu filho, para qualquer pessoa. Que deixe tudo ao encargo de Deus. Em resumo, dá às tuas petições um teor neste sentido e vê o que acontece. Quando eu estava doente, diz Epicuro, nunca falava dos meus padecimentos, não discutia assuntos deste tipo com as minhas visitas. Falava dos princípios da filosofia natural, e o ponto em que eu particularmente insistia era como o espírito, enquanto parte em todos estes abalos da carne, pode ficar imune e continuar a buscar o seu bem certo. E acrescenta, nem dava aos médicos oportunidade de me gabarem dos seus triunfos. E acrescenta, nem dava aos médicos oportunidades de se gabarem dos seus triunfos. A minha vida continuava simplesmente o seu curso normal, tranquila e felizmente. Na doença, portanto, ou em qualquer outro tipo de problema, faz como Epicuro. Nunca troques o domínio da filosofia por qualquer coisa que te possa acontecer, e nunca tomes parte nos disparates em que falam os ignorantes e os sem instrução. Isto é uma máxima em que todas as escolas concordam. Concentra-te totalmente na tarefa que tens diante de ti e no instrumento que possuis para sua realização. Quando te sentires ultrajado pela insolência de alguém, pergunta-te logo: poderá o mundo existir sem os insolentes? Não pode, portanto, não peças impossíveis. Aquele homem é simplesmente um dos insolentes cuja existência é necessária ao mundo. Tenha este pensamento bem presente sempre que depares com velhacarias, duplicidades ou qualquer outra forma de dissimulação ou falta de probidade. Tens apenas que te lembrar de que este tipo é indispensável e logo te sentirás mais bondoso para com a pessoa. Também ajudará a recordares prontamente que qualidade especial a natureza nos deu para opor a tais direitos em particular, porque há antídotos com que ela nos dotou, a gentileza para enfrentar a brutalidade, por exemplo, e outros corretivos para outros males. Geralmente também tens a oportunidade de mostrar ao culpado o seu erro, porque toda a gente que comete erros está a faltar ao cumprimento do seu próprio objetivo e é, portanto, um bronco. Além disso, que prejuízo sofreste tu? Nada do que estas vítimas da tua irritação fizeram pôde afetar de modo nocivo o teu espírito, e só no espírito que qualquer coisa mal prejudicial para o eu pode ter existência real. O que é que há de errado ou de surpreendente, afinal, no comportamento grosseiro de uma pessoa grosseira? Pensa, portanto, se a culpa não será antes tua mesmo, por não preveres que ele te ia ofender desta maneira. Tu, em virtude da tua razão, tinhas todos os meios para considerar provável esse seu comportamento. Esqueceste isso e agora a sua ofensa apanha-te de surpresa. Quando ficares indignado com alguém pela sua perfídia ou ingratidão, volta o teu pensamento primeiro e, sobretudo, para ti próprio. Porque o erro é claramente o teu, se puseres muita fé na boa fé de um homem,
com essas características, ou quando lhe tiveres feito bem, se não o tiveres feito sem reservas, e na crença de que essa ação seria ela própria a recompensa. Depois de prestado um serviço a um homem, que mais querias? Não te basta ter obedecido às leis da tua própria natureza, sem esperar qualquer retribuição do bem que fizeres? Isso é como os olhos pedirem uma recompensa por verem, ou os pés por caminharem. É precisamente para esse fim que eles existem, e eles têm o que lhes é devido, ao fazerem aquilo para que foram criados. Assim é o homem, foi criado para fazer o bem. Isso não é, de forma alguma, algo tão meritório assim. Todos devemos fazer o bem aos nossos semelhantes. Da mesma maneira, o homem nasce para atos de bondade, e quando ele faz uma ação boa, ou de qualquer maneira serviu o bem comum, fez aquilo para o que foi criado e já recebeu a sua paga. É interessante o que ele está falando. Mas é verdade, a gente aqui na Terra, fazer o bem, quando a gente está fazendo o bem, a gente tem que achar que somos muito especiais, assim, que estamos fazendo uma coisa, que somos o, que somos assim, tão especiais, tão cheios de virtudes, que somos bondosos. Não, é que todo ser humano, a gente quando vê alguém precisando, a gente tem a obrigação de ajudar aquela pessoa. Dependente se a pessoa pensa como nós ou não, quando a pessoa precisa de ajuda, eu acho que cada pessoa, quando tem a obrigação de ajudar, quando a Terra for um planeta evoluído, não vai ter mais ninguém passando fome, ninguém precisando de uma roupa, ninguém sofrendo sem poder pagar uma consulta de um médico e tal. Porque essas pessoas que não têm isso, as pessoas vão ajudar naturalmente, assim, não vai existir mais pessoas pelas ruas mendigando, pedindo esmolas, mendigo e pessoas desamparadas. Ó alma minha, será que nunca serás boa e sincera, una, aberta, mais visível ainda ao observador do que ao corpo que te envolve? Será que nunca irás conhecer o sabor da doçura de um coração amante e afetuoso? Será que nunca ficarás satisfeita e não carente, nunca suspirando por nada, nunca ansiando por pessoa ou coisa que te proporcione os teus prazeres, ou pelo prolongamento dos dias para os gozar? Por um lugar ou país ou clima agradável ou doce companhia humana? Quando é que ficarás satisfeita com o teu estado atual, feliz com tudo o que te rodeia, convencida de que todas as coisas são tuas, de que tudo deriva de Deus e que tudo está e estará bem contigo, desde que isso lhe dê prazer e seja destinado por eles para a segurança e bem-estar daquele todo vivente perfeito, tão bom, tão justo, tão belo, que dá à vida todas as coisas, protegendo-as e abraçando-as, e na sua dissolução, absorvendo-as em si próprio para que outras da sua espécie possam nascer. Será que nunca te adaptarás a um tal companheirismo com os deuses e com os homens, de modo a não teres uma só palavra de queixas deles, uma só palavra de censura da parte deles? Presta atenção àquilo que a tua natureza particular exige de ti, como alguém que está totalmente submetido ao governo da grande natureza. Faz isso e aceita-o, sempre na condição de que não venha a prejudicar a tua natureza física. Contudo, presta atenção também às exigências da tua natureza física e sanciona todas elas, a não ser que venham, por sua vez, a prejudicar a tua natureza racional, e o racional implica diretamente o social também. Segue essas regras e não desperdices esforços noutras coisas. Acontece-te o que acontecer, a natureza ou te preparou para o enfrentar ou não te preparou. Se acontece alguma coisa desagradável que tens o poder de suportar, não fiques ressentido, mas suporta-o antes da maneira que ela te capacitou para o fazeres.
Se essa coisa excede esse poder mesmo assim, não cedas ao ressentimento, porque a sua vitória sobre ti porá fim à sua própria impaciência. Lembra-te, se essa coisa excede esse poder, mesmo assim, não cedas ao ressentimento, porque a sua vitória sobre ti porá fim a se essa coisa excede ao poder, mesmo assim não cedas ao ressentimento, porque se esta coisa te vencer, porá fim à sua quietação e ao seu sossego. Lembra-te, contudo, de que a natureza te deu, de fato, a capacidade para suportar qualquer coisa que o teu julgamento consiga declarar suportável, considerando-a como uma coisa de interesse próprio e um dever a cumprir. Se um homem tem um deslize, admoesta-o delicadamente e mostra-lhe o erro, como um amigo faz, com brandura e bondade. Se não o conseguires convencer, lança as culpas sobre ti mesmo, ou então não culpes ninguém. Todas as coisas que te possam acontecer, sejam elas quais forem, foram preparadas para ti antecipadamente, desde o princípio dos tempos. Na tapeçaria da causação, o fio do teu ser foi entrelaçado desde sempre com esse particular incidente. Independentemente do fato de o universo ser uma confusão de átomos ou um desenvolvimento natural, que a minha primeira convicção seja de que faço parte de um todo que está sobre o governo da natureza, e que a segunda, a de que existe um laço de parentesco entre mim próprio e todas as outras partes semelhantes. Se tiver em mente estas duas ideias, em primeiro lugar, sendo eu uma parte, não me sentirei magoado por uma qualquer disposição a mim destinada e vinda do todo, uma vez que nada que seja bom para um qualquer, todo pode ser mal para uma das partes. E neste caso não há nada no conteúdo deste todo que seja prejudicial para ele próprio. O mesmo, de fato, pode dizer-se em relação a todos os organismos naturais. Mas a natureza do universo tem ainda outra coisa que a distingue, que não há causa exterior a si que alguma vez a possa obrigar a produzir qualquer coisa de mal para si própria. Então, lembrando que sou uma parte desse todo, aceitarei alegremente, seja o que for que me caiba em sorte. Eu, em segundo lugar, dado que há este laço de parentesco entre mim e as outras partes, minhas congêneres, não farei nada que possa vir a magoar o seu bem-estar comum, mas, pelo contrário, terei sempre intencionalmente em vista estas partes, minhas semelhantes, orientando todos os impulsos no sentido do seu bem e afastados de qualquer coisa que concorra contra isso. Fazendo assim, não poderei deixar de pensar que a corrente da minha vida flui tranquilamente, tão tranquilamente como podemos imaginar a de um homem público cujos atos estão conscientemente ao serviço dos seus concidadãos e que está pronto a aceitar de bom grado qualquer tarefa que a cidade lhe atribua. Todas as partes do todo, e com isto quero significar tudo o que está naturalmente compreendido no universo, têm de, com o tempo, entrar em degradação. Ou, para ser mais rigoroso, têm de sofrer uma mudança de forma. Se pela sua natureza, esta mudança, além de inevitável, fosse possivelmente um mal para elas, o regular trabalho do todo não podia continuar, porque as suas partes encaminham-se sempre para uma mudança de forma ou outra e estão constitucionalmente sujeitas à deteriorização nos seus caminhos respectivos. Então a natureza pretendeu deliberadamente infligir danos às coisas que são parte de si própria, tornando-as não só sujeitas ao mal, mas também inelutavelmente condenadas a ele. Então,
Podemos pensar que a natureza pretendeu deliberadamente infligir danos às coisas que são parte de si própria, tornando-as não só sujeitas ao mal, mas também inelutavelmente condenadas a ele? Ou será que isso acontece sem o seu conhecimento? Nenhuma dessas suposições merece qualquer crédito. Mesmo que, por hipótese, deixemos a natureza completamente fora da questão e expliquemos tudo isto em termos de ordem normal de criação, continua a ser absurdo dizer que esta mutabilidade das partes do todo é normal, se absurdo dizer nenhuma destas suposições merece qualquer crédito, mesmo que, por hipótese, deixemos a natureza completamente fora da questão e expliquemos tudo isto em termos de ordem normal de criação. Continua a ser absurdo dizer que esta mutabilidade das partes do todo é normal se, simultaneamente, vamos ficar espantados ou ressentidos como se tratasse de uma ocorrência antinatural, tanto mais que tudo aquilo que as partes estão a fazer é simplesmente dissolverem-se de novo nos constituintes da sua composição primitiva, porque, afinal, se a dissolução não é simplesmente uma mera dispersão dos elementos de que sou formado, desse ser uma transformação das partículas mais grosseiras em forma terrena e das espirituais em forma etérea, para que todas sejam reabsorvidas na razão universal, não importa se esta tem de ser periodicamente consumida em chamas ou mantida em perpétua renovação, em eternos ciclos de mudança. Repara, contudo, que não podemos pensar que estas partículas, as grosseiras e as espirituais, são aquelas que recebemos ao nascer, quando vemos que a nossa completa estrutura atual derivou o seu incremento da carne comida e do ar respirado ontem ou no dia anterior. Bom, deixa eu deixar aqui uns pensamentos aqui, algumas opiniões minhas aqui, uns apontamentos. Eu sou espírita, eu não creio muito nessa visão. A visão até um pouquinho sim lembra a visão espírita, mas não, de forma alguma o total do pensamento espírita, dos princípios espíritas. Nós espíritas acreditamos que a nossa alma foi criada há milhões e milhões de anos. Milhões e milhões, centenas de milhões de anos. E através do tempo, a gente vem evoluindo. Nós vou falar o básico aqui, não vou puxar muito lá para trás, mas o básico é que encarnamos em animais, macacos, depois nos homens das cavernas, em seres que viveram em tribos, homens selvagens que viveram em tribos, macacos, homens das cavernas, não, macacos, em outros animais, depois em macacos, depois nos homens das cavernas, além do tempo, em milhões e milhões de anos, depois em índios, depois em homens tribais, ali também, muitos reencarnaram ali nos incas, astecas, nos maias, depois, e vamos indo, até chegar ao homem civilizado entre aspas, né, que somos hoje. É mais ou menos assim que a doutrina espírita explica. Quem quiser saber como explica o espiritismo, aqui é um livro, é que todo conhecimento é bom, né, apesar que o espírita não aceita esses princípios aqui, essas ideias de Marco Aurélio. Mas é um conhecimento, não deixa de ser um conhecimento. Todo conhecimento é essencial para a nossa vida, é filosofia, conhecimento. Mas quem quiser saber como o Espiritismo fala sobre reencarnação, é só estudar as obras de Kardec que vai entender. Começa ali no Livro dos Espíritos, que já está de bom tamanho. E lê o Livro dos Espíritos, a pessoa, quem quiser, né? Voltando aqui onde eu estava. Repara, contudo, que não podes pensar que estas partículas, as grosseiras e as espirituais, são aquelas que recebemos ao nascer, quando vemos que a nossa completa estrutura atual derivou o seu incremento da carne comida e do ar respirado ontem ou no dia anterior. O que vai sofrer estas transformações não é, portanto,
uma coisa que a nossa mãe primitivamente pariu, mas uma coisa que recebemos posteriormente. Mesmo que admitamos que o nascimento realmente nos envolve em grande medida com estas partículas intrinsecamente mutáveis, penso que isso não altera o que acabei de dizer. Se reclamas para ti atributos como a bondade, a modéstia, a honestidade, a pureza, a retidão e a elevação de espírito, tem cuidado, não os desmintais. E se acontecer ficares privado deles, não percas tempo em tentar recuperá-los, mas lembra-te de que pureza de espírito deve sugerir-te uma consideração discriminadora de cada pormenor superado e uma atenção cuidada a cada um. Retidão, uma aceitação de tudo o que a natureza te destinou, e elevação de espírito, uma elevação do intelecto em relação aos trabalhos da carne, sejam eles suaves ou ásperos, e a vanglória, morte ou qualquer outra alienações. Vive para estes desígnios, embora sem desejar que te sejam aplicados pelos outros, e serás um homem diferente e encetarás uma vida diferente. Continuar como estás agora, continuar a ser despedaçado e aviltado por uma existência como esta, é o caminho de um insensato e de um fraco. Então procura corrigir-te e adentrar a estrada do bem. Faz lembrar o espadachim que foi retalhado pelos animais na arena e coberto de sangue e feridas, e contudo ainda pede para continuar até ao dia seguinte, para ser de novo atirado como feridas e tudo aos mesmos dentes e mandíbulas. Salta, pois, para bordo desta pequena jangada e atributos, e se o conseguires, fica aí como se fosses transportado para as ilhas dos bem-aventurados. Mas se te sentires a derivas e incapaz de manter-te à rota, arranja coragem e faz-te um porto de abrigo tranquilo onde possas firmar o teu caminho. Ou diz mesmo para Deus: vou vencer todos estes obstáculos. Me guia, ó grande Deus. Para sempre ter em mente estes atributos, muito ajudará não esqueceres de Deus, recordar que o que Ele deseja não é ser lisonjeado, mas que tudo aquilo que tem o dom da razão se torne como Ele próprio. E também lembra que uma figueira é aquela que faz o trabalho da figueira, um cão é aquele que faz o de um cão, uma abelha o que faz o de uma abelha, e um homem o de um homem. Dia a dia, a bufonaria, a querela, a timidez, a indolência e o servilismo que te rodeiam conspira para te apagar a inteligência das coisas máximas, consagradas que aprendeste tão pouco filosoficamente e põe de lado tão descuidadamente. O que o dever exige de ti é observar cada simples coisa e realizar cada ato de tal maneira que, ao mesmo tempo que as exigências práticas de uma situação são satisfeitas, os poderes do pensamento sejam plenamente exercidos e também manter em reserva, mas nunca longe de vista, a autoconfiança própria de quem dominou todos os pormenores relevantes. Será que nunca irás atingir a felicidade de uma integridade e dignidade reais? Dê uma compreensão que abranja o mais íntimo ser de cada coisa, o seu lugar na ordem mundial, o prazo da sua existência natural, a estrutura da sua composição e a quem pertence ou quem tem o poder de ou outorgar ou de retirar. Uma aranha sente orgulho em apanhar uma mosca, e um homem de caçar uma lebre, ou outro de pescar um arenque, ou um terceiro de capturar javalis, ou ursos, ou samartianos. Se entrares na questão dos princípios, não serão estes simplesmente ladrões?
Cria o hábito de observares regularmente o processo universal da mudança. Falo com frequência e instrui-te plenamente neste ramo do estudo. Não há nada que mais elevação dê ao espírito, porque quando um homem compreende que em qualquer momento pode ter de deixar tudo para trás e deixar a companhia dos seus camaradas, ele põe o corpo de parte e a partir de então dedica-se totalmente ao serviço da justiça nas suas ações pessoais e a consonância com a natureza em tudo o mais. Não desperdiça um só pensamento sobre o que os outros podem dizer ou pensar dele ou fazer contra ele. Apenas duas coisas lhe bastam: a justiça nas suas ações diárias e satisfação com tudo aquilo que do destino lhe coube. Todas as preocupações, todas as distrações são postas de parte. A sua única ambição é seguir os caminhos retos da lei e, ao proceder assim, torna-se um seguidor de Deus. Para que o trabalho de tentar adivinhar se o caminho do dever está ali diante de teus olhos? Se a estrada for bem clara para poderes ver, avance de boa vontade, sem olhares para trás. Senão espera e aconselha-te da melhor maneira possível. Se mais obstáculos te depararem, avança discretamente até ao limite dos teus recursos, seguindo sempre o caminho que a justiça te aponta. Alcançar a justiça é o ponto mais alto do sucesso, uma vez que é aí que o fracasso mais frequentemente ocorre. Começa o dia por te perguntar: pode a conduta justa e reta de outrem ter alguma influência em mim próprio? Não. Lembra-te de que os homens que estão arrogantemente prontos a elogiar ou a criticar são o mesmo na sua vida privada, na cama e à mesa. Recorda as coisas que eles fazem, as coisas que eles evitam e as coisas por que eles anseiam, e as ladroagens e depredações que eles cometem, não de fato com as mãos e os pés, mas com com aquele mais precioso dos seus bens, que pode ser, e para isso basta que um homem queira a fonte da fé, da modéstia, da verdade, da lei e do bem estar da divindade dentro de si. Não de fato com as mãos e os pés, mas com aquele mais precioso dos seus bens, que pode ser, e para isto basta que um homem queira a fonte da fé, da modéstia, da verdade, da lei e do bem-estar da divindade dentro de si. Para a natureza, de onde procedem todas as coisas e para onde todas regressam, é a exclamação do coração humilde e bem formado é: dai quando quiserdes, tomai de volta quando quiserdes. Porém, dito sem exagero, mas em pura obediência e como boa vontade. E com boa vontade. Os anos que te faltam são já poucos. Vive-os, pois, como se estivesses no cimo de uma montanha. Se o destino atira um homem para este ou aquele caminho, é irrelevante, desde que em todos os lugares ele veja o mundo como uma cidade e a si próprio como seu cidadão. Dá aos homens a oportunidade de verem e conhecerem um verdadeiro homem que vive segundo as leis da natureza. Se eles não conseguem tolerar a vista, então que se livrem de amizades assim, deixe-os seguir o caminho deles. É melhor assim do que viver com ele como eles vivem. Não desperdices mais tempo a discutir sobre como um homem bom deve ser. Seja um deles. Ande com os homens bons e procure evitar a amizade dos homens maus, mas não queira mal aos homens maus.
Apenas peça a Deus que transforme os maus em homens bons. Deixe que o teu espírito habite sempre todo o tempo em que todo ser, e assim aprenda que cada coisa separada não é mais do que um grão de areia em comparação com o ser e uma simples volta de parafuso em comparação com o tempo. Compreenda a natureza de todas as coisas materiais, observando como cada uma delas está neste precioso momento a sofrer mutação e está já em processo de degradação ou dispersão, ou o que quer que seja que o destino lhe tenha reservado. A comer, a dormir, a copular, a excretar e a fazer outras coisas do gênero, que turba que eles são, tão pomposos na sua arrogância, tão autoritários e tirânicos, tão ativamente críticos dos outros. Quantas botas lambiam eles ainda há pouco? E com que fins? E daqui a pouco estarão a fazer outra vez a mesma coisa. Aquilo que a natureza traz para cada homem e para cada coisa é para seu bem, mas ainda é para o seu bem no preciso momento em que chega. A terra está apaixonada pelos aguaceiros que vêm do céu, e o santificado céu está ele mesmo apaixonado. Isto é, o universo. O universo está verdadeiramente apaixonado pela sua tarefa de talhar, seja o que for que esteja para nascer. E para o universo, portanto, a minha resposta tem de ser: como vós amais, também eu amo. Não é esta a mesma ideia implícita na vulgar expressão de que diz que tal ou tal coisa gosta de. Que para ti fique bem claro que a paz dos verdes campos pode ser tua, neste, naquele ou em qualquer outro lugar, e que nada aqui é diferente do que seria, quer lá em cima nos montes, quer cá embaixo junto ao mar, ou onde quer que queiras. Encontrarás esta mesma ideia em Platão, quando ele fala em viver dentro das muralhas da cidade, como se a ordenhar os rebanhos num redil da montanha. O que é para mim a minha razão mestra? O que é que estou a fazer dela neste momento? Que uso estou eu a dar-lhe? Será que ela está a revelar-se uma tonta? Estará a ficar divorciada e separada dos laços da camaradagem? Terá ficado tão envolvida e tão identificada com a carne que reflete as suas mudanças e vacilações? Um servo que se liberta do seu amo é um desertor. Para nós, o amor é a lei e, consequentemente, qualquer transgressor tem que ser um desertor. Mas o pesar, a cólera ou o medo são todos eles rejeições de qualquer coisa que no passado, no presente ou no futuro foi decretado pelo poder que rege o universo, por outras palavras, pela lei que atribui a cada criatura aquilo que lhe é devido. Ceder ao medo, ao pesar ou à cólera é, portanto, ser um desertor. Um homem deixa uma semente no útero e prossegue o seu caminho. Depois, outra causa pega nela, põe-se a trabalhar e acaba a formar um bebê. Que transformação! O mesmo homem ingere os alimentos e, uma vez mais, uma outra causa pega neles e converte-os em sensação e movimento, em suma, em vida, vigor e outros produtos muitos e variados. Pensa nestes processos que são trabalhados de maneira tão misteriosa e vê o poder a trabalhar ali da mesma maneira como vemos as forças que atraem os objetos para a terra e para cima, não com os olhos, quero dizer, mas não menos claramente. Pensa muitas vezes como toda a vida de hoje é uma repetição do passado e observa que ela também pressagia o que está para vir. Revê os muitos dramas acabados e os seus cenários, todos tão
semelhantes que tens conhecimento da tua experiência ou da história passada. Todo o círculo da corte de Adriano, por exemplo, ou a corte de Antônio, ou as cortes de Felipe, Alexandre e Cressos, a representação é sempre a mesma, só os atores mudam. Quando vires um homem aborrecido ou ressentido com alguma coisa, pensa um pouco e quando vires um homem aborrecido ou ressentido com alguma coisa, pensa num porco a espernear e a grunhir sobre a faca do sacrifício, outro que se recolha na cama em solidão, lamentando-se silenciosamente da nossa servidão, também não está em menor situação. Só os seres racionais Só aos seres racionais é garantido o poder de uma conformidade voluntária com as circunstâncias. A simples conformidade em si mesma, que a implacável necessidade exige de cada criatura. Em qualquer coisa de que te encarregues, seja ela qual for, para a cada passo para te perguntares: e a ideia de ser privado disto que me fez temer a morte? Quando há falta de outro te magoa, volta-te para ti mesmo e pensa nos defeitos semelhantes que tu tens. Também encontrar quando a falta de outrem te magoa, volta-te para ti mesmo e pensa nos defeitos semelhantes que tu tens. Também encontras o teu bem-estar na riqueza, no prazer, na reputação ou em coisas desse tipo. Pensa nisto e a tua cólera logo será esquecida ao refletires que ele está a agir sob pressão, que mais podia ele fazer. Em alternativa, arranja maneira ele de o liberar dessa pressão, ajudando-o, aconselhando-o, que à vista de Satiricon te recorda os falecidos socráticos, ou Eutiches, ou Ímen, à vista de Eufrates te lembra Eutichion, ou Silvano, um olhar a Alcipron te sugira a memória de Tropaeoporos, um vislumbro de Severo, ou de Crito, ou Xenofonte. Quando te olhares, pensa nos imperadores que te precederam. Da mesma maneira, com cada homem, imagina a sua contrapartida. E depois passa para a seguinte reflexão: onde estão eles agora? Estão em algum lugar, e assim todos nós. E assim será com todos nós. Desta maneira, ir-te-ás acostumando a olhar tudo o que é mortal neste mundo como um vapor. E mais ainda, se te lembrares também de que as mudanças nas coisas, uma vez operadas, são para o bem de todos. A vida é assim aqui neste mundo material. Então, por que se aborreceres tanto? Ficai satisfeito, pois Deus tem o mesmo carinho para com todas as suas criaturas. E viva convenientemente a tua vida. Pensa no material e nas possibilidades para o bem que andas a rejeitar, uma vez que o que são as lutas, aflições, senão exercícios para o treino da tua razão, depois de ter aprendido a ver as verdades da vida a uma correta luz filosófica. Sê paciente, pois até que para ti elas se tornem familiares e naturais, da mesma maneira que um estômago forte pode assimilar toda a espécie de alimentos, ou um fogo brilhante transforma qualquer coisa que se lhe atire em calor e chamas. Não permitas que alguém se sinta no direito de dizer com verdade que te falte integridade e bondade. Se alguém pensar tal coisa de ti, mude, seja bondoso e íntegro, para não mais suspeitares nas pessoas tais pensamentos. Tudo depende de ti, pois que mais te pode